entrando no teu santuário e absorvendo tudo aquilo que acabamos de ouvir nessa canção. Que estamos diante de um Deus todo-poderoso, um Deus que é santo, 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 santo. Toda a criação louva, engrandece o teu santo nome, porque tudo que tem fôlego, tudo que respira, exalta o grande poder do grande eu sou, o Deus que era, que é e que há de vir, que nos dá nesta noite o fôlego de vida, que nos dá nesta noite, Senhor Deus, o dom da palavra, que ministra, Senhor Deus, na nossa boca, aquilo que o Senhor aprove ao Senhor, falar por intermédio desse vaso, Senhor. Somos vasos, Senhor Deus, de barro, cujo poder do Senhor está dentro de nós para a excelência do nosso Deus. Mas nós somos vaso de barro, Senhor, que carregamos a essência para a glória do Senhor. Que o Senhor faz morada em nós através do Espírito Santo. E que nesta hora o mesmo Espírito, Senhor, testifica nesse lugar, com o Espírito Santo que habita dentro de cada um da tua igreja. A tua igreja comprada com o sangue do Cordeiro, o sangue carmesim, o qual nós temos a redenção dos nossos pecados. Somos justificados, sim, pelo sangue do Cordeiro. E a sua igreja nesta noite, Senhor, diz amém. Glória a Deus, dá brados de aleluia e glória ao Senhor, ao Salvador das nossas almas. Que a palavra, Senhor Deus, ela penetra, Senhor Deus, além do véu, dentro do nosso espírito, do nosso coração. Senhor, que toda mente agora nesta noite descanse dos seus pensamentos vãos. Pensamentos, Senhor Deus, de razão, pensamentos de emoção, pensamentos preocupados, pensamentos ansiosos. Que cada mente agora, cada pensamento, Senhor Deus, seja cativo ao senhorio de Cristo. Que toda mente, todo entendimento, Senhor, todo raciocínio, seja cativo ao senhorio de Jesus Cristo. Para que nós possamos ouvir a palavra, Senhor, e comê-la, e absorvê-la, e ela verdadeiramente ser comida para o nosso corpo físico e espiritual. Somos abençoados nessa noite, estamos livres, Pai, para ouvir a palavra e livres para prosperar. Pai, usa-me para a tua glória, e desde já, Senhor, eu oro no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, amada igreja, pode se assentar em o nome do Senhor Jesus, amém? Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos, amém? Toda a glória para o Senhor. Bom, se essas palmas for para mim, eu recebo. Mas se for para o Senhor, ela deve ser mais... Igreja do Senhor, nós temos a liberdade do Espírito Santo, irmãos. Vamos deixar o Espírito Santo ser livres, amém? E onde há o Espírito do Senhor, então há liberdade. Então nós não podemos prender o Espírito Santo. E os dons espirituais que o Senhor já deu para a sua igreja, amém? Os dons espirituais Deus deu para a igreja. Que você receba nessa noite essa ferramenta espiritual, essas ferramentas espirituais. Irmão, eu gostaria que a impressão que eu tenho no meu espírito nesta noite, eu quero seguir a direção do Espírito Santo. Porque eu não sei como você chegou até aqui. O que eu posso falar nesse altar, igreja? Eu posso falar de mim. Eu posso falar das minhas experiências, das minhas fraquezas, como o pastor Paulo falou no começo do culto, que nós não podemos fingir que somos fortes. Porque nós não somos fortes o tempo todo, e nós não podemos fingir, irmãos, que nós
passamos por lutas, ao ponto de queremos até desistir. E que não é vergonhoso a gente chegar a essa conclusão, de fato, que muitas vezes eu e você queremos desistir. Pensando nessa palavra, pensando nesta direção que toma a minha alma, o meu peito, já faz quase 2 meses que eu não subo ao púlpito, devido a uma cirurgia que eu fiz muito bem sucedida. E quando eu subo nesse altar, eu quero seguir a direção do Espírito e falar aquilo, as impressões que o Espírito Santo traz na minha alma, no meu espírito, para passar para a igreja. Porque se nós somos corpo, irmãos, nós sentimos, somos ligados dos pés, da cabeça até os pés. Dos pés até a cabeça, nós estamos numa ligação espiritual. Então nós precisamos entender, irmãos, de nós olharmos para a fronte do nosso irmão, da gente olhar para o nosso irmão, para a nossa irmã, e entrarmos nesse lugar chamado igreja, nessas 4 paredes, e entender que quando não existe ninguém aqui, ela não é uma igreja. Ela simplesmente ela é um templo, ela é um salão. Mas a partir do momento que nós nos ajuntamos, num ajuntamento de comunhão, passamos a ser igreja. Porque um é o pé, a outra é a cabeça, o outro é a mão, o braço e assim sucessivamente. Então nós precisamos estar ligados, porque se esse meu dedinho arrancar uma cutícula desse meu dedinho, todo o meu corpo vai sentir. Da mesma maneira, quando eu e você diz assim, eu e você, olha para o seu irmão e diz, eu e você. Eu e você. Entramos nesse lugar, nós entramos, irmãos, com muitas dores. Amém? Nós entramos também muitas vezes alegres. Nós entramos regozijando, mas muitas vezes nós entramos, irmãos, com o coração apertado. Nós entramos ansiosos. Nós entramos aqui numa expectativa de realmente querer ouvir a voz de Deus e o recado de Deus para nós. Então esse mix de sentimentos e sensações, nós devemos buscar do Senhor o que nós estamos sentindo de fato dentro do nosso peito e o que o Espírito Santo quer nos trazer de entendimento. O que o Espírito Santo quer traduzir dentro de nós, irmãos? Esse mix de sentimentos, esse pesar, essa alegria, esse temor, esse medo, essa coragem, esse desânimo ou esse ânimo. Esse mix de sentimentos, quando nós entramos nesse lugar e nós nos ajuntamos, nós temos que estar sensíveis para saber o que nós vamos fazer com isso. Como que eu vou ser vaso para o meu irmão? Como que eu vou ser usada para abençoar o meu irmão com uma palavra, com um abraço, ou qualquer que seja a direção? Então eu começo esse culto, irmãos, incentivando você, encorajando você nesta noite, a ser corpo, a ser vaso, para ser usado e cheio com propósito, amém? Com propósito, porque eu começo esse pensamento, irmãos, falando algo que o Senhor diz lá na carta de Jeremias 29:11, que diz, o Senhor falando desde já para mim e para você, o Espírito Santo de Deus já falando para mim e para você, Isaías 29:11. Porque o Senhor bem sabe, e nós também sabemos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Deus sabe os pensamentos que tem a respeito de nós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém? Até aqui. Então, você olha para o teu irmão e diga assim, paz. Olha para ele e diga paz. Pensamentos de paz. Nós precisamos ter pensamentos de paz. Então você olhe para o teu irmão e diga,
Você precisa de paz. Então receba essa paz. Porque o nosso Deus está dizendo: ei, eu não tenho a respeito de vós pensamento de mal. Eu não tenho a respeito de vós, igreja minha, pensamentos de dúvida. Eu não tenho a respeito de vós pensamentos ruins. Mas eu tenho pensamentos de paz, para vos dar o fim que esperais, o fim que desejais. Qual tem sido o desejo do teu coração? Aí onde você está, qual tem sido o desejo do teu coração? O que você tem esperado do Senhor? Procure pensar no que você quer do Senhor, o que você tem buscado de Deus. E o Senhor está dizendo: se for algo lícito, se for algo do bem, se for da vontade de Deus, o Senhor está nesse negócio. Então entre nesse lugar nessa noite com o espírito de paz. Paz em meio à guerra? Sim. Paz em meio à tribulação? Sim. Glória a Deus por isso. Então, a partir desse momento, igreja, a gente já condiciona a nossa mente e o nosso coração a saber que existe um Deus que está olhando para nós. Um Deus que está fito com os seus olhos em nossas vidas. Que eu e você não estamos sozinhos. E a palavra do Senhor, agora pode abrir na palavra do Senhor. Eu quero começar lá em Gênesis, pensando nessa palavra, irmãos. E pensando em tudo que eu falei até aqui. Desse mix de sentimento, desse mix de sensações, que a nossa vida cotidiana nos prepara. Que são dias difíceis, são dias sobrecarregados, são dias de lutas. Amém? São dias de desafios. São dias. Mas a palavra do Senhor diz lá, Paulinha, em Gênesis 1. Nós bem conhecemos o primeiro livro da Bíblia. Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2. E a terra, como ela estava? Ela era sem forma e vazia. E o que havia nela? Trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, como que a gente começa o primeiro capítulo de um livro, do início, o começo? Mostrando, irmãos, que as coisas não estavam tudo pronta. Deus está deixando aqui que as coisas não estavam perfeitas. Elas não estavam no começo de tudo, elas não estavam muito bem ordenadas. É claro que Deus, por ser onipresente, onipotente, onisciente, lá na frente, é claro que antes do mundo existir, Ele já existia e tudo já era e tudo já estava preparado. E antes de todas as coisas Ele já era. E antes de todas as coisas, irmãos, Ele já sabia que nós iríamos estar aqui nesta noite. Porque Ele é onisciente, ciente de todas as coisas. Mas eu quero começar para que a gente tenha olhos abertos, irmãos, para enxergar. Amém? E ouvidos abertos para ouvir, irmãos. Que Deus, Ele começa deixando, narrando para nós, que no princípio, e Ele era Deus, Ele criou os céus e a terra, mas ela era sem forma e vazia. Ela não tinha nada, ela não tinha nenhuma forma. E ela estava vazia. E ainda de estar vazia, ela ainda fala que as trevas sobre a face do abismo cobria todas as coisas. O abismo fala de algo que dá medo.
O abismo é algo que a gente não consegue enxergar. As trevas é algo muito escuro. As trevas é algo que nos dá medo. É algo que nos dá pavor. Então, quantas vezes nós nos deparamos, Igreja de Cristo, comprada pelo sangue do Cordeiro, sabendo que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, sabendo que Ele é vencedor sobre todas as coisas, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, mesmo assim, no meio da desordem, no meio do caos, na preparação da terra, esse caos não tinha forma e estava vazio. Não havia um preenchimento de nada. E havia trevas. Quantos de nós, a realidade do nosso século, igreja, quantos de nós dentro da igreja, nós nos sentimos sem forma? Porque eu entrei nessa noite sentindo, irmãos, que tem pessoas que entraram nesse lugar e que iam entrar nesse lugar, que estavam se sentindo sem forma e vazios. O Espírito Santo testifica, igreja. Um peso tão grande dentro da alma. Um peso tão grande dentro do espírito. Se sentindo vazio. Se sentindo sem forma. Isso quer dizer que olha para si e não se enxerga como um vaso. Não se enxerga como uma beleza. Não se enxerga como algo útil. Não se enxerga como alguém que tem um futuro pela frente. Isso é fato. Mas o Espírito do Senhor diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Essa vírgula, depois do abismo, nos dá uma continuidade, que aparentemente, irmãos, pode estar um caos. Pode aparentemente, diga assim, para o teu irmão, aparentemente, é só aparência. Porque, irmãos, é o invisível. Quando você não enxerga o invisível, ele vai se tornar visível. É o Senhor chamar a existência, porque Ele chama a existência das coisas que não são como já se fossem. Mas isso vai depender de mim e de você virar esta chave. Isso vai depender de mim e de você, porque Cristo morreu na cruz, mas Ele não vai pegar você pelo colarinho e vai fazer você aceitar Ele como Senhor e Salvador. Ele não vai te forçar a pegar o sangue dEle e cair sobre você, se você não quiser. Ele não vai te forçar, irmão, você ouvir que todas as promessas de Deus para nós são sim, um amém, se você não quiser. Porque a chave está em nós querermos, né, pastor José Luiz, que foi ministrado lá na terça-feira. Deus, Ele trabalha, Ele tem a forma espiritual dEle trabalhar, Ele faz a parte dEle, mas Ele também trabalha, e o resultado tem a ver também com o acordo entre Ele e o homem. Precisa ter uma conversa, precisa ter um diálogo entre Ele e o homem, porque Deus pode querer fazer, mas se você não quiser que Ele faça, Ele não vai fazer. Então nós vemos que nessa vírgula, o Espírito de Deus, a situação estava um caos. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo, irmãos, nesta noite, que o Espírito de Deus se move. É a alavanca, irmãos, é a mão de Deus, como a fé. A fé é a alavanca que move a mão de Deus em nosso favor. Por isso que quando a palavra do Senhor diz, orai sem cessar, orai, vigiai e orai. O que é oração? Você ora, mas você age. Você ora, mas você age.
Porque se aparentemente estava sem forma, estava vazia, não tinha nada que tivesse um sinal que realmente pudesse ter uma vida, uma beleza, um enchimento, Deus está dizendo que o Espírito dele está aí. Amém? Ele está no centro do teu coração. Ele está no centro da sua vida. Se você colocar Ele, Deus, Jesus e o Espírito Santo como o centro de tudo, eu te convido nesta noite a você entregar tudo. Você virar essa chave e falar: Senhor, eu vou virar essa chave sim, mas com a tua ajuda. Se o Senhor estiver nesse negócio, eu vou virar. Eu vou conseguir. Eu vou realmente, Senhor, ser preenchida desse vazio. Eu vou conseguir enxergar que nesse caos da minha vida, existe um Espírito que se move sobre a face das águas. Porque ainda, irmãos, que estava tudo sem forma e vazia, as águas estavam ali. As águas vão sempre estar ali. Basta você ir até ali, se apropriar e beber. Beber, irmãos, ficar perto do tanque. Ficar perto da fonte. Porque também a palavra do Senhor diz que todas as minhas fontes estão em ti. Diz a palavra do Senhor. Que todos os nossos desejos e anseios devem estar, irmãos, voltados para Deus. Nós temos que ter e dar primazia a Deus. Porque Ele está dizendo nesta noite que Ele sabe os pensamentos que tem a vosso respeito. E por que entrasse nessa noite com tanto medo? Por que você está com tanto medo dentro do teu coração? Por que você está com tanta incerteza dentro do teu coração? Por que você está com aquela sensação como se seu coração tivesse miudinho? Como se alguém estivesse pegando o teu coração e apertando, 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 apertando. Não é pecado você sentir isso. É bom você saber e perceber que você está sentindo assim. Porque realmente, quando a gente percebe que nós estamos fracos, como diz lá a carta de 2 Coríntios, quando eu estou fraco, então eu sou forte. Mas esse Deus é um Deus, irmãos, que dá continuidade. Através dessa vírgula, Ele está dizendo que o Espírito dEle está se movendo. Não sobre aquilo que você está vendo visivelmente. Não por aquilo que os seus olhos carnais possam estar enxergando fisicamente. Mas porque o Espírito do Senhor, Ele preenche. O Espírito de Deus, irmãos, a presença de Deus, Ele preenche, irmãos, qualquer lugar vazio. O vazio do teu coração tem que ter um lugar, e esse lugar se chama Jesus. O vazio do teu coração deve ser preenchido com a leitura da palavra. Nós temos, irmãos, que ter uma leitura da palavra, porque a palavra é que vai nos salvar, a palavra é que vai nos preencher, porque a palavra de Deus, ela é verdadeiramente comida para o nosso corpo. Então, se nós não temos tempo no meio do nosso dia, nós temos que procurar ter disciplina, irmãos, de levantarmos mais cedo e de buscarmos no meio das 24 horas, acharmos um tempo para o Espírito de Deus se mover nas nossas águas. Como que estão as águas da minha e da sua vida? O Espírito Santo me fala que existem águas, irmãos, que estão paradas. Existem ministérios que estão quase despencando. Por quê? Porque o Espírito Santo começou a falar que existem muitas pessoas, irmãos, que querem desistir. Não é pecado você sentir que você quer desistir. O pecado é você desistir. O pecado é você deixar você se vencer pela fraqueza. O pecado é você se deixar vencer pelo inimigo. O pecado é você ser vencido pela sua vontade carnal. Porque nós não podemos dar vazão para a nossa carne. Nós não podemos dar vazão, irmãos, para a nossa alma. Mas quando o Senhor disse, haja luz, no próximo versículo, e disse Deus. Põe lá, Paulinha, por gentileza.
E disse Deus: haja luz, e houve luz. Irmãos, quando a gente vê o verbo dessa maneira, e disse Deus: haja luz, houve luz. Quando a palavra que sai da boca de Deus, ela sai em todo momento, em todo tempo. Uma palavra que sai da boca de Deus, irmãos, ela não vai voltar vazia. Se você começa a ler as Escrituras, se você começar a ler a Bíblia Sagrada, quantas vezes eu já ministrei aqui falando, irmãos, não adianta muitas vezes a gente querer nos enganar. Nós temos o péssimo hábito de querer nos sabotar, se enganar. Ah, porque eu não sei orar. Ah, porque eu não entendo a Bíblia. Ah, porque se eu começar a ler a palavra com a minha mente, eu vou dormir. Então, eu já ensinei aqui nesse lugar. Ore a palavra em alta voz. Se você não sabe como orar, comece orando. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E a palavra do Senhor diz que tudo que Ele faz é bom, porque a boa é a luz, e viu Deus que a luz, ela era boa. Então tudo que Deus faz é bom. O Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar. Você vai ler o Salmo 23, você vai fazer a leitura em alta voz, você já está fazendo uma oração. Então você não sabe como orar, você não sabe como começar a orar. Se você não sabe como falar com Deus, fale para Ele da palavra dEle. Porque quando você começa a falar da palavra dEle, você já está falando com Deus em linha com a vontade dEle. Porque a palavra do Senhor, ela é a resposta para a nossa vida. Se nós não sabemos o que pedir, nós temos a base da palavra, irmãos, promessas de Gênesis, Apocalipse. Então, em nome de Jesus Cristo, a gente precisa, irmãos, se tornar real esse enchimento do Espírito Santo. E não nos deixarmos ser tragados pelo aquilo que é normal. Por aquilo que é assim mesmo. Por aquilo que está frio. E nos deixar ser moldados, irmão, por uma forma que não é a forma de Deus. Porque a forma do mundo, existe muitas formas que o mundo quer colocar dentro de nós e nos fazer entrar nessas formas. A forma da vaidade, a forma de estarmos ali ligados na internet, de estarmos ali sempre ligados em todas as redes sociais, a forma de que nós acompanhamos tudo que está acontecendo no mundo, a moda. Irmãos, nós não temos que ir atrás dessas coisas, nós não podemos nos moldar a forma do mundo, mas nós precisamos entrar no padrão da forma de Deus, da forma das coisas de Deus, da palavra de Deus. E por causa desse começo dessa palavra, irmãos, de o mundo começar, o Senhor narrar que a terra, tudo começou sem ter uma substância, sem ter algo que indicasse que ia haver um milagre. Não precisa ter uma indicação. Não precisa ter um sinal de que o milagre vai acontecer. O milagre já existe. O milagre já está dentro de nós, dentro de mim, de você. Existe um milagre que abre as janelas dos céus, que está sobre a nossa vida, irmãos. Que a palavra do Senhor diz que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Então, muitas vezes, a gente quer olhar para a normalidade da nossa vida. A gente fica cultuando o vazio. A gente fica cultuando esse medo. Mas nós temos que nos levantar, irmãos, e a gente passa por uma palavra de Isaías 6. Vamos ver como estava Isaías no capítulo 6.
Porque não fala só de mim, só de você. Mas vai falar dos profetas. Vai falar das pessoas, irmãos, lá no Antigo Testamento, em toda a Bíblia, que viveram situações, irmãos, de escassez. Situações que não podiam mais suportar. Como que está lá em Isaías 6? Como que estava o profeta Isaías? Vocês percebem? Olha o que a palavra do Senhor diz. No ano, Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono. E a cauda do seu manto enchia o templo. Pode passar. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia, a terra já estava cheia da glória do Senhor. E os umbrais das portas se moviam à voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com essa brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e foi expiado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, para terminar o versículo 8, disse Isaías ao Senhor: eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quando a gente se coloca na posição, quando a gente quer, irmãos, quando a gente tem olhos para ver, e ouvidos para ouvir, e boca para aclamar, a gente chama a presença de Deus. A gente chama, irmãos, as promessas de Deus. A gente chama uma vida alegre, uma vida sadia, uma vida em que a gente vê as nossas respostas de orações serem atendidas. Igreja do Senhor, eu te pergunto nessa noite, reflete ainda dentro do seu coração. Existe alguma coisa muito mais maravilhosa que você possa receber aí na tua vida, um êxito, uma vitória, do que você orar e você ter as suas orações respondidas? Isso é mais glorioso, irmãos, do que algo material, porque o material vem depois. Primeiro é o espiritual. Primeiro nós precisamos colocar as suas coisas na sua devida ordem. Porque o nosso Deus, irmãos, é um Deus de excelência. O nosso Deus é um Deus que Ele estabelece a ordem em todas as coisas. Existe um começo, existe um meio, existe um fim. Nós não podemos atropelar as coisas. Nós não podemos começar do fim já ir para o começo, ou começar do meio e ir para o fim, ou começar do meio e ir para o começo. Irmãos, nós temos que começar a dar um pontapé inicial. Para isso nós precisamos dar um pontapé inicial. E a gente percebe que ele estava muito triste. Olha como Isaías, irmãos, ele estava muito triste. Por quê? Porque ele gostava muito do rei Uzias. Um rei que foi muito de coração bom. Um rei que colocou tudo no seu devido lugar. Um rei que serviu ao Senhor. Um rei que teve vários projetos. O rei Uzias. E se Isaías, quando ele soube da morte do rei Uzias, ele ficou muito triste. Ele ficou tão triste, que como que pode, igreja, numa tristeza em que ele se encontrava, quando eu e você recebemos uma má notícia, quando eu e você acordamos, a gente dormiu tão bem, e de repente a gente se depara com uma má notícia, a gente acorda de uma forma